Boa noite a todos. Então, nós estamos na terceira aula da disciplina de Bioquímica da Poluição. E hoje, então, os grupos organizados que estudaram os artigos, então, foram distribuídos na semana passada, farão a apresentação dos temas aí relacionados nos artigos, que são todos, foram todos trabalhados, né, na garantia de qualidade, nos atributos físico-químicos da água. Então, o grupo do artigo 1 pode iniciar a sua apresentação. Eu vou procurar aqui quais são os integrantes, eu anotei aqui. O artigo 1, então, é o Jefferson, Marcos Vaz, Marcos Rep e o Anderson Walter, que não conseguiram fazer o trabalho. É isso, meninos? O Marcos Vaz me mandou uma mensagem solicitando para apresentar na semana que vem. Confere isso, Marcos Rep. E o Vaz. Oi. Não, profe, é que assim, ó, a gente dividiu, né, o trabalho, cada um fazia uma parte. Eu fiquei com a parte de montagem, porque a minha internet acabou caindo e a gente não conseguiu terminar de montar. Tá. Mas daí a gente queria ver com você, senão a gente apresenta igual, a gente bota o artigo lá e apresenta. Não, pode ser semana que vem daí, não tem problema, tá? É só porque eu peguei aqui a lista dos artigos, então, e aí então vocês se organizem e deixamos para a próxima aula, ou então vocês podem, melhor, gravem, né, entre vocês, criem um Meet, Google, gravem o artigo e eu coloco lá no ambiente do Moodle, daí mandam para mim. Eu coloco no Moodle como os grupos da pós-graduação fizeram, né? Que não era na aula síncrona. Pode ser assim? Sim, pode ser. Aí, final de semana, vocês podem fazer o de vocês e me mandar, que aí a gente, eu coloco no Moodle e todo mundo assiste daí. Tá bom. Combinado? Sim. Luciele? Prof, o Arx ele me mandou uma mensagem que ele não está conseguindo entrar. Se ele não conseguir entrar, daí não tem como apresentar. Mas o nosso é o terceiro, pode ser que até lá ele conseguiu também. Você faz o favor, Luciele, então manda pelo WhatsApp para ele o link que está no WhatsApp da disciplina ali, que às vezes lá dentro do Moodle ele não entra mesmo. Tá. Dias nem eu não consegui entrar. À noite eu tive que abrir o Meet também, não estava entrando. Dava erro, daí eu tive que abrir o Meet e me trazer uns times. Tá. Mas consegui. Ok. Se alguém mais tiver esse problema, aí eu peço para vocês enviarem o link, então, pelo WhatsApp para a pessoa, tá? Então, nós vamos para o artigo 2, que é, então, a Bruna, a Isadora, a Tuísa, a Vanessa e o Jardel, que trata da chuva ácida. Isto eu vou apresentar. Tá aparecendo. Posso começar? Pode. Tá, tudo ok. Tá, boa noite, pessoal. Nosso grupo, que somos eu, Tuíse, a Bruna, a Isadora, o Jardel e a Vanessa, vamos apresentar um estudo de caso sobre o artigo Efeitos da chuva ácida em recursos florestais.
O objetivo do artigo é juntar informações sobre os efeitos da chuva ácida, e para isso foi realizada uma revisão bibliográfica em artigos científicos que tratam da deposição ácida e recursos florestais. Então, o termo chuva ácida surgiu a partir da constatação de um aumento na acidez da água que precipitava em várias regiões do planeta. Com a expansão das pesquisas sobre esse fenômeno, verificou-se a ocorrência de deposição de substâncias ácidas na forma de neve, nuvem, nevoeiro, neblina ou garoa, e até mesmo em ausência de fase líquida, que é a deposição seca. E assim, o conceito de chuva ácida foi expandido para a deposição ácida. Os estudos sobre a acidez da chuva, eles têm sido aprofundados em regiões mais industrializadas, onde que se observa um efeito mais visível do resultado da interferência humana sobre o ambiente, que vai retornar para a sociedade por meio da precipitação. E considera-se chuva ácida, só um minutinho, aquela que apresenta um pH menor que 5, e chuva alcalina, aquela que apresenta um pH maior que 6. Então, no Brasil, a poluição atmosférica passou a constituir um novo fator de degradação da vegetação a partir de 1960, com a expansão da industrialização do país e o surgimento de grandes centros urbanos. Além de poluir rios e lagos e destruir a flora e a fauna edáfica, a chuva ácida infiltra no solo, liberando metais potencialmente tóxicos como alumínio, cádmio e chumbo, que podem se introduzir na cadeia alimentar. A extensão na qual a precipitação ácida afeta uma determinada área depende significativamente da composição do solo. Áreas fortemente afetadas são as que contêm granito ou quartzo, já que esses têm pequena capacidade de neutralização. E solos que contêm carbonato de cálcio podem neutralizar a acidez de uma maneira mais eficiente. Conforme alguns autores que foram citados no trabalho, a região da Serra do Mar, que está situada em torno de um polo industrial em Cubatão, em São Paulo, é a que mais sofre com impactos. E ela acabou se tornando um grande laboratório natural para a investigação dos efeitos da poluição sobre a floresta tropical úmida. Isso corrobora com a afirmação de que os ecossistemas florestais próximos a centros urbanos e a polos industriais estão mais suscetíveis aos impactos oriundos da poluição atmosfera, a qual caracteriza a chuva ácida como um agente deteriorante do meio ambiente. Nos últimos anos, tem se verificado uma relação direta entre danos à vegetação e a precipitação ácida. O fenômeno de destruição de florestas foi observado pela primeira vez em larga escala na Alemanha, onde as florestas com elevadas altitudes são as mais afetadas pela precipitação ácida, provavelmente por estarem mais expostas à base de nuvens baixas, onde a acidez é mais concentrada. Ao atingir ecossistemas florestais, a precipitação ácida pode alterar a ciclagem dos nutrientes, influenciando no estado nutricional das plantas. Em regiões tropicais, onde o solo é normalmente ácido e pobre em nutrientes devido à volatilização e percolação, para as camadas inferiores do solo, é possível supor que os efeitos oriundos da poluição são mais intensos, podendo provocar graves alterações no balanço nutricional das plantas. E pode-se também atrelar a deposição ácida a possíveis problemas no crescimento das plantas, na acidificação do solo e o aporte de elementos tóxicos em florestas, além da acidificação de rios e lagos. Então, alguns autores relataram a lixiviação de nutrientes por nevoeiro ácido em florestas da espécie hábito, que
que são coníferas, no Japão. Então, observou-se que a lixiviação de cátions bivalentes por meio da troca iônica, os cátions bivalentes, no caso, são o cálcio e magnésio, com o nevoeiro, além do aumento do boro e do cálcio lixiviado, são, então, a principal causa do declínio nas florestas desse gênero, no Japão. Pode passar, Luiz. Sou eu que tô passando. Ah, tá. Então, esse gráfico mostra a lixiviação do cálcio e a relação do cálcio, então, na figura A. Então, as deficiências de magnésio, potássio e cálcio em florestas de pinos também foram relatadas por Wang et al. 2007. Também pela acidificação do solo decorrente das chuvas ácidas. Então, as acículas, que são os espinhos dos pinheiros, elas, tanto como resíduo, como no próprio pinheiro, diminuíram muito a sua longevidade, devido às altas concentrações de dióxido de enxofre, que é decorrente da chuva ácida, nevoeiros ácidos. Ali na floresta Lushongguan, que eles escrevem como LCG, na verdade. E a tabela demonstra, então, eles pesquisaram essas duas florestas e essa Luchongguan foi a que mais teve efeitos contrários, então, decorrentes da chuva ácida. Ao analisar a água da chuva no Parque Nacional de Itatiaia, Rio de Janeiro, Melo e Almeida sugeriram que a oxidação de dióxido de enxofre originou a maior parte dos sulfatos presentes na água da chuva. Tianjin está aproximadamente 25 quilômetros a nordeste do centro da cidade de Chongqing, considerada a cidade com maior poluição atmosférica no sul da China. Lushongguan está localizado ao nordeste, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Yang. Essas características indicam que a distância dos centros urbanos e a cota de elevação de uma floresta pode alterar os níveis de impactos ocasionados pela precipitação ácida. A proximidade de fontes poluidoras pode determinar uma maior concentração de poluentes no ar. Florestas com elevadas altitudes são as mais afetadas pela precipitação ácida, provavelmente por estarem mais expostas à base de nuvens baixas, onde então a acidez é mais concentrada. Estudos demonstram que os fungos micorrízicos arborícolas conferem às plantas que os abrigam resistência a agentes causadores de estresses ambientais. Baixos valores de pH favorecem a ocorrência de espécies do gênero Acaulóspora e Scutolóspora, enquanto o Gigáspora teve sua ocorrência em solos menos ácidos. Quanto ao gênero Lomus, foi verificada a ausência no sítio com um valor mais elevado de pH e presente naqueles de valores menores. Assim, é possível afirmar que o aumento da acidez do solo, oriundo em parte da deposição ácida, interfere na proteção do sistema radicular de árvores, enquanto essas não são associadas a fungos micorrízicos. Possíveis efeitos da chuva ácida simulados sobre as plântulas, que é a mudinha, né, a planta ainda em semente, e plantas juvenis de espécies arbóreas têm sido foco do estudo. Já que a chuva ácida simulada, ela permite controlar a concentração dos elementos, e um dos itens observados é o impacto desses elementos tóxicos sobre a estrutura foliar. Nesse sentido, Santana e os colegas avaliaram o efeito da chuva ácida simulada sobre a anatomia e micromorfologia do genipapo em plântulas e plantas juvenis. Foram observados nessas folhas expostas à chuva ácida
necroses pontuais ou totais, colapso de células e outras coisas aí. Porém, as alterações anatômicas elas foram observadas antes mesmo de se tornarem visíveis. Os resultados comprovam a importância desses dados anatômicos na diagnose precoce da injúria e na determinação da sensibilidade do genipapo à chuva ácida. A elevada acidez da chuva ácida simulada, que tem pH 3, e o controle, nesse caso, nesse estudo que foi feito, ele tem pH 6,5, está relacionado a uma alta concentração de íons de hidrogênio na água, o que pode ser verificado em locais ou regiões onde há grande emissão de poluente. No Brasil, uma das regiões que pode chegar a esse valor é a região metropolitana de São Paulo, onde o período de 1983 e 1985 foi medida a acidez máxima de 2,7 e a acidez média de 4,6. Essa região é a que a Tuíse comentou antes, a região de Cubatão, ali onde é o polo ali de indústria, de fábrica e coisa desse tipo. A aspersão da chuva ácida sobre a espécie da pitangueira ocasionou várias manchas necróticas, diferindo estatisticamente do tratamento controle, em contraste à clúzia, onde foram observadas poucas manchas. Essas duas espécies elas são dominantes da restinga, onde foi coletadas as sementes e as mudas e, consecutivamente, submetidas a essa aplicação da chuva ácida. Nessa tabela 2, a gente vê o grau de necrose foliar, entre o controle, o tratamento controle e o tratamento da chuva ácida. Ali embaixo ele define as diferenças significativas, né, e o que cada letra daquelas significam, que as letras maiúsculas comparam a média da pitangueira e as letras minúsculas comparam as médias da clúzia. Foram selecionadas, então, 7 espécies de plântulas e mudas que foram submetidas a 20 minutos por dia de chuva com uma concentração de 30 microgramas de flúor por litro, por um período de 10 dias seguidos. Então, os resultados observados necroses apicais de todas as espécies, já na primeira chuva simulada. As mudas de cacá foram as mais sensíveis ao flúor, apresentando extensas necroses com apenas 2 de tratamento, enquanto as mudas mais resistentes foram as de genipapo. Então, a sensibilidade que as mudas de cacá apresentaram indicam que essa espécie tem um potencial para ser usada como bioindicador do grau de acidez de chuva ácida. Então, as considerações finais, então, através das referências estudadas, foi possível apontar relacionados à chuva, como as folhas, a necrose do solo, da ocorrência de micorrízicos. Esses fungos, eles capacitam... Jardel, teu microfone está travando. Tenta ficar na mesma posição enquanto você fala, tá? Então, através das referências estudadas, foi possível apontar vários problemas relacionados à chuva ácida, como principalmente nas folhas das plantas, a desfoliação, a necrose, elevação da acidez do solo, a restrição à ocorrência de fungos micorrízicos. Esses fungos, eles capacitam a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, os experimentos têm grande importância, pois esclarecem os danos causados pelas precipitações ácidas sobre os recursos, já que os resultados obtidos em campo diversos obstáculos micromorfológicos nas folhas e estabelecimento de espécies como bioindicadores. Referência. Era isso?
Ok. Pode fechar a apresentação, Lívia. E agora eu abro, então, para os colegas realizarem os questionamentos, tá? Vocês viram aí uma observação bastante baixo pH, né, da chuva em São Paulo, na região lá mais industrializada, né? pH de 2,7 é bastante baixo, né? E o máximo aí 4 é uma acidez bastante forte. E prejudica tudo, né? Não é só os prédios, e a gente costuma ver as figuras, né, das estátuas corroídas e tal, afeta de forma bem importante, né, a flora. Então, todo o entorno ali acaba sendo prejudicado. Então, vamos lá, colegas. Perguntas. Vocês podem digitar as perguntas no chat também, tá? Mas é interessante nós discutirmos agora um pouquinho esse artigo, né? Vou dar uma pergunta, então. No caso, assim, de acontecer eventualmente uma chuva ácida, quais seriam as características que vocês apontassem que aconteceria com a vegetação? Uma provável lixiviação do solo, acumulação desses elementos. As plantas iam sentir também. Não é regra, né? Tudo vai depender da concentração dessa chuva ácida, mas no geral seria mais ou menos isso. Vai também causar graves alterações no balanço nutricional das plantas, porque vai mexer com a ciclagem dos nutrientes, né? Ou seja, as plantas vão sofrer, né? Elas vão ter menores tamanhos. Quando se tiver uma chuva, por exemplo, no pH 3, visualmente você vai poder observar, né, uma árvore esse processo, né? Ela vai tá bem prejudicada. Folhas caem, né? Ela perde a coloração verde e várias outras coisas que podem ser observadas. É como no caso ali do pinus, que eles perderam a longevidade dos espinhos foi, tipo, reduzida, né? Isso aí. O artigo ele é bem sucinto, né? Mas ele aborda de forma bem específica, né? Os efeitos da chuva ácida. E é muito interessante. Até recomendo para todos vocês, quando conseguirem, fazer a leitura desse artigo. Mais perguntas, pessoal? Oi, eu queria saber se isso só acontece em ambiente urbano, industrializado, ou pode acontecer no meio natural também? Poder pode, mas é mais raro. É um fenômeno natural também, a gente pode dizer que é um fenômeno natural. Porém, ele é muito mais acentuado quando se tem indústrias próximas. Porque para formação, então, dessa acidez, vai estar liberado na atmosfera o CO2, que se transforma em ácido carbônico, o NO2, que se transforma em ácido nítrico, e o SO2, que se transforma em ácido sulfúrico, tá? Então, em local preservado, ou, né, onde você não tem poluição, vamos dizer assim, ou tem menor poluição, dificilmente, né,
Não é que não possa ocorrer, pode ocorrer, mas é mais difícil, né? Você ter a chuva ácida. Então, precisa ter liberação para a atmosfera desses poluentes, né? Que eu citei para vocês. Viu, professora? Em questão assim, de curiosidade mesmo, é difícil de tu ver a questão da chuva ácida, né? Eu lembro que tem alguns relatos assim, que tem umas fotos até de estátua derretida e tudo mais, mas assim, é raro que de tu ver algum noticiário falando sobre, não sei se no Brasil teve algum caso assim grave. Alguém sabe, os colegas falar sobre isso? O que tem aqui no país mais é São Paulo, né? Como o artigo trouxe na revisão bibliográfica, né? Então lá se faz esse acompanhamento, essa medida. Mas como é um efeito que é cumulativo, que ocorre de forma lenta, né? Que não é algo que chove uma chuva ácida e prejudica naquele momento, né? Ele vai ocorrendo aos poucos, não se tem muito, nem registros e nem muitos estudos, né, desse impacto. Até quando achei esse artigo que eu vi agora que as meninas apresentaram, então, algum registro, né, de ocorrência de chuva ácida aqui no nosso país. Eu até então não tinha visto, né, nem lido nada a respeito. Mas aí a gente vê em países, né, na Alemanha também, nas capitais que são altamente industrializadas nos Estados Unidos, né, que tem o efeito dessa chuva ácida, a gente verifica nas estátuas mesmo, a corrosão, né, pela acidez, que ocorre com o passar dos anos, né. Então, não se dá a devida importância, né, para esses estudos e esses registros. De um modo geral, estou falando isso, né? Então é bem legal que tenha, a gente saiba que isso no país aqui ocorre ali em Cubatão, né? Que é também o local mais poluído que a gente tem no país, né? Pois é, justamente isso, ali Cubatão é uma área de indústrias, né? Essa região ali. Porque realmente a gente não vê falar muito sobre isso, né? Estudando esse assunto. E geralmente quando a gente vê, quando a gente estudou, vê alguma coisa, geralmente é a mesma imagem, daquela foto derretida e essas coisas assim, a gente não vê muito estudo falando em questão do Brasil, aprofundamento sobre isso, bem interessante. Às vezes a gente acha que nem ocorre mesmo, né? Não ouve falar, não sabe. É bem curioso mesmo. Jefferson, e aqui, tipo, no estado do Rio Grande do Sul, a cidade que mais tem poluentes lançados na atmosfera é Candiota, né? Então, a chance de ter alguma chuva ácida, se é que tem, né? Ou se é que isso um dia foi controlado e registrado, é ali na região, né? Na cidade de Candiota. Então, se ninguém mais tem questionamentos, Marcos, baixa a tua mãozinha. Não, eu acho que você quer fazer mais uma pergunta. Gostei muito da apresentação do grupo, tá? Conseguimos se organizar bem, fazer um trabalho bem dividido, a apresentação dos slides estava muito boa, então conseguiram aí cumprir, né, a tarefa para essa semana. Então, de parabéns, então, pela organização e pela apresentação do trabalho. Tá? Obrigada, prof. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Aí. E agora, então, nós vamos para o grupo que vai apresentar, então, o artigo 3, né? Que é aí de Carla, Luciele, Gabriela, Guilherme, Wellington e o Arques. Bem, professor, acho que a gente não fez o slide, tá? Então vai falar o que mais ou menos entendeu, né? Da sua parte que foi dividida. Sim. Se alguém precisar, eu posso reproduzir aqui o artigo na tela. Pode ser?
Está aparecendo para vocês aí? Sim. Posso iniciar? Pode ser. Boa noite a todos. O nosso artigo, então, é sobre contaminação das águas de abastecimento público por poluentes emergentes e o direito à saúde. Os autores desse artigo, Alexandra Fátima Saraiva Soares e Luiz Paulo Souza e Souza. Meu grupo, então, é eu, Luciele, a Gabriela, o Guilherme, o Wellington, o Arques e a Edi Carla. Os objetivos do artigo: discutir as vias de introdução dos micropoluentes nas águas de abastecimento público, as consequências dessas substâncias na saúde humana e os principais instrumentos jurídicos do direito sanitário. Os poluentes emergentes, então, são aquelas substâncias com potencial causador do câncer e da infertilidade humana, onde aqui no Brasil, então, o monitoramento dessas águas com essas substâncias ainda ele está bem no começo. No Brasil, a água, então, ela é considerada potável se ela atender todos os requisitos de controle da vigilância da qualidade e o padrão de potabilidade da água, que é através da portaria de consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde. Essa água, mesmo sendo considerada potável, ela apresenta uma contaminação por substâncias ainda não legisladas, mas que elas podem ser nocivas à saúde humana, como, por exemplo, os agrotóxicos, os fármacos, os hormônios, entre outros diversos produtos químicos. A maioria deles presentes, então, no esgoto doméstico. Destacamos ainda que existe uma grande dificuldade em detectar essas substâncias por elas serem apresentadas em baixa concentração. No país, essas tecnologias convencionais usadas, então, para fazer o tratamento de esgoto, elas não são adequadas para remover os poluentes. Por fim, esses poluentes eles são lançados em corpos de água, surgindo, então, assim, os danos ambientais e os danos à saúde. Foi realizado também um estudo onde foi sugerido que o câncer de mama, o câncer de testículo e a infertilidade masculina, ela pode, então, estar relacionada com a exposição desses poluentes emergentes, né? Que são essas substâncias em baixa concentração, mas estão presentes na água. As fontes de micropoluentes na água. Elas são diversas nos recursos hídricos, sendo que muitas delas são originárias de produtos industrializados. Eu vou falar agora aqui alguns exemplos. Na categoria dos fármacos, onde a subclasse são as drogas, os antibióticos, os analgésicos. As principais fontes de poluente, então, que são encontradas é o esgoto doméstico, os efluentes de hospitais, os criadores de animais, os produtos de cuidado pessoal, que entram, então, as fragrâncias, os filtros solares, os repelentes de inseto. A principal fonte também é o esgoto doméstico. Os hormônios esteroides, que são os estrogênios, também presente no esgoto doméstico. Os agrotóxicos, que são os inseticidas, os herbicidas, os fungicidas, também presentes no esgoto doméstico. Mais de 100 mil compostos químicos sintéticos, então, eles são utilizados em uma grande variedade de produtos de uso doméstico, industrial e agrícola, e atingem as águas superficiais por lançamento de água residuária ou careamento, que é o escoamento superficial proveniente de áreas agrícolas com aplicação de agrotóxicos. Em 2021, então, a União Europeia ela elegeu 33 compostos orgânicos como prioritários no controle da poluição da água, sendo a maior parte, então, micropoluente. A partir daí, então, foram feitos vários projetos que vêm sendo desenvolvidos
buscando, então, alternativas para que sejam atendidos os padrões de qualidade de água relativos a esses compostos, cada vez mais restritivos. Agora a Gabriela vai falar um pouquinho, então, dos agrotóxicos. Assim, agrotóxicos têm sido utilizados. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Os agrotóxicos têm sido bastante utilizados extensamente em todo o mundo. E a poluição ambiental decorrente. Eu acho que vocês lembram que no início desse ano se ouviu falar muito, os governantes falando muito em agrotóxico, né? Fizeram falar sobre eles, né? Liberar o agrotóxico, né? Eles ali utilizados intensamente em todo o mundo. E a poluição ambiental decorrente desses poluentes constitui problemas em escala global. O mercado de agrotóxico tem características de oligopólio. Em 2007, 6 empresas concentravam 86% das vendas mundiais desses produtos. De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindivec, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. O consumo nacional, só um pouquinho. Para aí. Agora me perdi. Consumo nacional de agrotóxicos e afins por área plantada. Mais do dobrou em 14 anos. Isso. Aí, o documento relata que pesquisadores suspeitaram que as substâncias danificam os sistemas reprodutivos humanos e causam também nos seres humanos sintomas semelhantes aos da doença de Parkinson, com problemas de coordenação e tremores. Pode passar. Aí agora esgotos domésticos. O lançamento de esgoto in natura ou mesmo proveniente de estação de tratamento biológico, principalmente sistemas anaeróbicos, nas águas superficiais, córregos e rios e outros, tem sido considerado como principal fonte de micropoluentes no ambiente aquático. O consumo de produtos contendo micropoluentes determina a variedade e quantidade desses contaminantes que alcançam as estações de tratamento. Fármacos ingeridos oralmente e contendo contaminantes potenciais são metabolizados no corpo humano e, consequentemente, excretados via urinas e fezes. Pode passar. O Guilherme é o próximo, né? Terminou o Gabriela.
Estão me ouvindo? Sim, sim. Você terminou, Gabriela? Sim? Ô, Guilherme, tá aí? Sim, eu vou começar aqui. Ok. Eu vou falar um pouco das estações de tratamento de esgotos e dos micropoluentes, essas coisas. Tá, eu vou começar aqui. As estações de tratamento, elas são projetadas para controlar inúmeros poluentes, como todo mundo sabe, tais como partículas, substâncias carbonáceas, nutrientes, patógenos, podendo mencionar que a presença dessas substâncias em influência de estações de tratamento, elas possuem variações espaciais e temporais significativas, que são explicadas por vários fatores, como consumo per capita de água, tecnologia de tratamento, entre outros. E atualmente, nenhum tratamento específico está disponível para assegurar a completa remoção de vários micropoluentes, devido à diversidade de propriedades dessas substâncias. Então, dessa forma, contaminantes emergentes, potencialmente danosos ao ambiente e à saúde, mesmo em baixas concentrações, são introduzidos nas águas superficiais pelo esgoto tratado nas estações. Então, essas águas, elas são contaminadas com micropoluentes, que são submetidos ao tratamento convencional para potabilização, que não constitui técnica adequada para promover a remoção desses contaminantes, e através disso, esses micropoluentes acabam colocando em risco a saúde da população que é abastecido com essas águas. Portanto, a ocorrência dessas doenças relaciona-se com as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham, ou seja, tem direta correlação com as condições sociais e ambientais, além dos fatores econômicos e culturais. Agora o Wellington acho que vai dar continuidade. Então, na parte ali das determinantes sociais da saúde, então, o Brasil foi o primeiro membro da Organização Mundial da Saúde a criar em 2006 a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Os objetivos, então, incluem produzir informações e conhecimentos sobre determinantes sociais da saúde no Brasil, contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e programas para a promoção da equidade em saúde, promover a mobilização de diferentes instâncias, então, do governo e da sociedade civil sobre o tema. Dentro disso, então, foram organizados 2 modelos. Tá passando aí? Sobe um pouco aí na primeira figura lá. Então, essa figura é o modelo de Whitehead e Dahlgren, que apresenta, então, que é apresentado em camadas, conforme, então, seu nível de abrangência, assim, estando uma camada mais próxima aos determinantes individuais, que é ali no centro, até na parte mais exterior, onde se situam os macrodeterminantes, com relação mais coletiva do que individual. Pode passar. E o outro modelo, então, de organização ou sistema de indicadores denominado força motriz, pressão, situação, exposição, efeito, ações, elaborado também pela Organização Mundial da Saúde, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, contribuiu, então, para o processo de análises dessas determinantes. Só um minutinho. Então, esse modelo teve como objetivo, então, abordar as interrelações entre os fatores ambientais e a saúde, que trata-se do modelo adaptado de modelos ambientais, pressão, estado, resposta, e pressão, estado, impacto, resposta. Então, os indicadores pelo modelo pressão, estado, resposta, buscaram responder as 3 questões básicas que estavam acontecendo no meio ambiente,
E o modelo impacto incluiu o modelo impacto, que são os indicadores que medem as consequências de degradação ambiental sobre o seu entorno. Pode passar. Então, em relação aos dois modelos, pode ser... Um apresentou a fundamentação teórica para análise da situação de saúde de acordo com os determinantes socioambientais, que foi o modelo de Whitehead e de Green, e o modelo pressão permitiu, então, a operacionalização dos indicadores de maneira integrada e sistêmica, por meio de organização em uma matriz que facilita a visualização e análise dos possíveis interrelações entre os diferentes indicadores. Pode passar. Então, dentro da eficiência dos tratamentos da água para a potabilização na remoção dos micropoluentes, teve um crescente número de quantidades de ocorrências relevante aos micropoluentes na água. Os níveis mais altos puderam ser explicados, então, por suas elevadas persistências no meio ambiente. No Brasil, então, a técnica que mais contempla o tratamento de água para potabilização é denominada convencional, onde acontece a coagulação da água por sais de alumínio ou ferro. E logo após a floculação, essa técnica geralmente costuma apresentar bons resultados, porém não dentro do artigo ali não deu certo. Dentro disso, então, foram realizadas várias pesquisas para os micropoluentes, além dos agrotóxicos. A literatura técnica especializada também relatou acerca da baixa eficiência da remoção obtida pelos métodos convencionais de tratamento. Então, dentro disso, então, vale ressaltar que existem outros tipos de tratamento mais avançados, como a ozonização, processo avançado da oxidação, absorção em carvão ativado, filtração com membranas como microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa, que foram então mais eficientes para remover os micropoluentes. Porém, esses tratamentos são mais caros, né, se comparados com o convencional. Por isso que estão sendo trabalhados novos meios, então, dentro do artigo foram trabalhados novos meios para que a água não fosse contaminada, então. Isso aí. Bom, pessoal, a minha parte é em relação à análise de regulamentação existente para o controle de contaminação das águas no âmbito do direito sanitário. O que acontece? A parte do direito sanitário se encaixa dentro do direito da saúde, que é conhecido na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, como também nos tratados de declaração do direito internacionais. O que acontece? Existe a lei? Sim, existe, mas nem sempre é possível, né, executá-la. Aqui eu vou mostrar para vocês onde está dentro do direito sanitário as leis na Constituição, que está aplicado, né, na Constituição da Organização Mundial da Saúde, Constituição da Organização Mundial da Saúde de 1946, na lei brasileira está em 1973, porém, o direito sanitário não está especificado em várias regras, né, em várias leis também. Vou mostrar mais abaixo para vocês ali, que foi o que eu entendi. Aqui, essa parte da legislação. O que acontece? A lei de 1976 está especificado o direito sanitário. Nessa que eu falei anterior, na lei orgânica também, mas não tem nada especificado em relação ao direito sanitário na parte do meio ambiente, na lei de agrotóxico, código do consumidor, recursos hídricos, lei de crimes ambientais. Existe a lei, mas é considerado água potável uma certa parte, tipo, tinha os micropoluentes, agrotóxico da água. Existe a lei, mas não é executada, não tem nada específico. Foi essa parte que eu entendi.
Eu não vou ler o artigo, tá, pessoal? Vou ser bem direto. De cara, se quiser continuar a sua parte. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, das normas jurídicas dentro do direito sanitário. Então, essas normas jurídicas, elas devem dispor da unidade lógica, da unidade sistêmica e da unidade funcional. A unidade lógica seria leis ordinárias, decretos e regulamentos que conduzem à produção e à aplicação das normas. A unidade sistêmica possui estrutura e mecanismos e operações específicas, de maneira que o direito se relaciona com a sociedade para assegurar os serviços e acesso, proteção e recuperação da saúde. Um exemplo de unidade sistêmica seria o SUS. E também a unidade funcional, que são normas jurídicas que estabelecem condutas, obrigações, comportamentos e comandos relacionados ao acesso, proteção e recuperação da saúde. Dentro dessas normas jurídicas, existem dois elementos essenciais, que seria o mandamento e a sanção. O mandamento, então, ele inclui as ações dos serviços públicos e privados vinculados à saúde. E dentro do mandamento existem as normas positivas e as normas negativas. A positiva, então, um exemplo seria o direito do portador de HIV de receber o coquetel de medicamentos. E um exemplo de norma negativa, que seria uma proibição, seria a comercialização de medicamentos sem registro. Então, dentro dessas normas jurídicas, né, um dos elementos é a sanção. A sanção representa a consequência pelo descumprimento da conduta imposta pela norma jurídica e pode ter formas e intensidades variáveis. Então, agora eu vou trazer as conclusões finais do nosso artigo, que seria compreender as relações entre os determinantes socioambientais e a degradação da qualidade da água é de grande relevância para intervir na melhoria das condições de vida, de saúde das populações mais vulneráveis. O risco potencial existente associado à poluição da água deve ser mais considerado pelo poder público e pela sociedade, de forma a promover saúde à população. Os agentes públicos e a sociedade devem compreender que, ao preservar a qualidade dos mananciais de abastecimento de água, estarão, consequentemente, promovendo saúde pública e aliviando o sistema de saúde. O poder público, certo de que determinada atividade implicará no dano futuro, deveria evitá-la. E um Estado democrático tem o dever de agir de forma preventiva, pensando nas presentes e nas futuras gerações. E, por fim, dessa forma, garantir à sociedade o direito à água potável de qualidade, que se constitui como um direito fundamental. Então, esse é o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos. Ok, então, da mesma forma, né, parabéns ao grupo 3, que apresentou um artigo já mais difícil, né, de trabalhar, porque ele tem muita informação. Era o maior artigo, né, com 34 páginas, se não me engano. Mas super importante essa temática, e onde aparece, então, a presença de poluentes bem sérios, né? E o quanto isso, muitas vezes, acaba despercebido ou não sendo identificado, e as pessoas vão, né, beber essa água contaminada. Então, agora eu vou abrir o espaço para os colegas fazerem os questionamentos. Então, se não entenderam alguma parte, né, todos os artigos estão lá no ambiente de Moodle, que podem, devem, né, ser vistos, né, estudados e pesquisados por vocês.
Então, quem quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Eu vou começar então, já que eu gosto de falar. Aí, antes de começar, fazer um comentário, que nem estava ouvindo aqui, pensando sobre isso. Por exemplo, eu tenho 2 amigos meus com a minha idade que já tiveram câncer no testículo, por exemplo. Aí a gente pensa, talvez pode estar relacionada com essa questão. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que isso é uma problemática, né, que se tem. Eu queria ver do grupo se tem alguma solução, não digo uma solução, mas qual que seria a ideia mais viável. Por exemplo, vocês trouxeram outros métodos não convencional, por exemplo, da hidrólise, da filtragem por carbono ativado, e outros tipos, na nanofiltragem também, da osmose reversa. Qual que o grupo vê assim, mais eficiente no âmbito econômico, social, até questão ambiental? E se tem alguma ideia assim que possa contribuir com isso para melhorar essa questão da qualidade, principalmente a questão dos resíduos, né, do esgoto sanitário e tudo mais. O ideal seria, né, diminuir a contaminação das águas, né? Que nem ali em Porto Alegre. Muita parte do esgoto, a maior parte do esgoto que cai em Porto Alegre não é tratado, né, antes de cair ali. A pessoa larga o esgoto ali e depois é feito novamente o tratamento para poder consumir a água, né? Aqui na minha cidade, que eu moro em Tapes, a gente não toma água da lagoa, a gente toma água de poço artesiano. Vem do lençol freático, vai, enche as caixas d'água, a gente consome essa água. Nossa água aqui é muito boa. O que acontece? É uma atitude difícil de conseguir tomar, né? Isso aí são efeitos que vêm acumulando, se arrastando. Infrações sanitárias são comuns, causando grande invasão no seu controle. E o ideal seria, na minha opinião, né, seria a pessoa ter purificadores de água em casa. Além do purificador, antes do purificador ter um retentor de partículas, né, seria o ideal. Já que, infelizmente, a legislação, né, não há uma cobrança, não há uma certa fiscalização, e até mesmo para fazer o tratamento dessa água, né, o custo é muito elevado, né. Eu acho que cada um tem que tomar essa atitude para evitar se contaminar, pelo menos usar purificadores, né, de preferência de carvão ativado. Porque a questão dos agrotóxicos, Jefferson, como todos nós sabemos, que é algo que, na minha opinião, é quase impossível, né, ter um controle total. Aqui na minha cidade, aqui a maior parte é agricultura, toda a água é puxada para a agricultura da lagoa e é devolvida com a carga muito alta de agrotóxicos. Um conhecido biólogo fez uma análise e os peixes da cidade, todos eles contêm resíduos de agrotóxicos, né? Aí esse peixe é comercializado pelo mundo inteiro, né? Eu também acho que, como falou, interessante, né, a questão do tratamento individual, talvez seja o mais indicado mesmo. Não sei se a professora já viu falar daquele método que tem das plantas lá que captam, né, também questão do esgoto sanitário, tratamento sanitário, que eu acho bem legal, que tem alguns países. Não sei, nunca vi fazer algo assim no Brasil, não sei se tem alguma informação, mas acho bem legal. A questão do metais pesados, conseguem captar, né, esses metais. Acho bem legal isso aí, sabe, essa técnica também. É bem interessante. A Isadora colocou ali os wetlands, né? Aqui eu não conheço nenhum lugar aí que seja usado, né? Que aqui na região nunca ouvi falar, mas a gente sabe que existe, né? E que é um bioindicador. Se não estou enganado, tem um shopping em Canoas, acho que foi que aberto em Canoas, alguma coisa assim, que tem algo parecido. Eu não cheguei a conhecer, mas os conhecidos meus que da família foram. E eles fazem isso lá, tem um local que tem essas plantas que fazem, antes de ser lançada na água, né, de volta, eles fazem passa por essas plantas essa água, e daí eles fazem isso. Não sei se a professora já viu falar. Não tinha ouvido ainda, Jefferson, mas é bem interessante isso, né? Porque tu tem recursos que
são biológicos, né, para reciclar muita coisa. E é bem interessante, cada vez mais nós vamos ver aí a construção civil, a arquitetura utilizando, né, essas ferramentas no conjunto, né, porque isso é muito importante. Mas alguém tem alguma pergunta, gente? Pessoal, levando em relação ao direito sanitário, muitas pessoas que moram em apartamento, em prédios, a maior parte dos edifícios, né, eles têm caixa d'água, né? E raramente tu vê uma limpeza nessas caixas. A minha caixa aqui da minha casa eu limpo a cada 6 meses. E é apavorante a quantidade de resíduo que tem dentro dela, que tu acaba tomando aquilo, mesmo a água sendo tratada, aquele resíduo, aquela contaminação, que é a sujeira no fundo, pode causar alguma virose, né? E a maior parte dos edifícios não fazem a limpeza. E o direito sanitário está dentro do direito da saúde. Então, é obrigação, né, de todo o edifício, condomínio, né, fornecer uma água limpa às pessoas. Vamos supor, se tu toma uma água contaminada, se não há limpeza da caixa d'água do teu condomínio, isso pode resultar até mesmo em processo. Tem muitos advogados que trabalham só nessa questão sanitária. Porque é um direito de saúde e isso pode gerar grandes processos, né? Só que ninguém leva à frente essa questão, né? Um ponto bem lembrado. Agora você falando, complementar o que você falou, a questão de limpar as caixas de água aqui no nosso prédio, até foi bem que a gente ficou sem água um dia, tipo, inteiro por causa da limpeza, mas é muito importante fazer essa limpeza e a manutenção das caixas, né, e não é todos os prédios que tem, principalmente os que não tem síndico, né, não tem uma diretoria, né, que se responsabilize por isso. E as pessoas nem sabem, às vezes não sabem nem que tem caixa no prédio, né, isso é bem preocupante. Te falar bem a verdade, eu trabalho na parte elétrica, né? O que acontece? Eu subo muito dentro dos prédios, dentro do acesso a caixas d'água, né? E muitos edifícios e condomínios ali naquele forro onde fica a caixa d'água, muitas vezes é tapagem de morcego. Alguns prédios já subi também que a tampa da caixa d'água está aberta, cheia de fezes de morcego. E isso é bem comum, eu tiro foto ali às vezes, coisa e tal. Mas é algo que não é considerado. Tipo, às vezes a água está sendo bem tratada, que na minha cidade, que vem de Poço Artesiano, vem direto do lençol. É uma água de qualidade, mas aí cai dentro de uma caixa de água que não é feita uma limpeza, que está aberta, e a maior parte delas aqui na minha cidade é de amianto ainda, né? Tu acaba ingerindo uma água de péssima qualidade, que pode resultar dentro do direito da saúde em processo ao condomínio, né? Não digo a alguém, né? Que CNPJ não responde processo, né? Somente o CPF, né? Questão de direito da saúde. Na verdade, a falta de informação faz as pessoas nem ligarem para essa questão da caixa da água, da manutenção da caixa. Muitas pessoas nem estão muito ligadas, só que é uma coisa que tem todo um tratamento, que na tua cidade é água de poço artesiano, tudo certinho, e chega numa caixa de água e se contamina indo ou, tipo, contaminou, digamos assim, lá no final do tubo, digamos, em quem vai tomar, né? E esse é um cuidado bem importante que a gente tem que ter nas nossas residências, né? Então, a indicação é de que faça essa limpeza, esse cuidado de 6 em 6 meses, né? Então, isso é bem importante, né, gente? Bem importante mesmo. Porque normalmente é algo que fica esquecido, como está lá num lugar alto, né? Ninguém sobe para ver como é que tá.
A maioria das pessoas só critica a questão da qualidade da água oferecida pela empresa, né, no caso nosso aqui, a Corsã, e não cuida da sua própria, do seu próprio reservatório da água que utiliza para beber, para fazer alimentação, para, né, tomar banho. Então, tem que mudar bastante essa cultura, né? E agora, falando, então, da questão do tratamento de água no estado do Rio Grande do Sul, eu posso afirmar com certeza que em Três Passos a Corsã, ela faz um trabalho excelente, um trabalho muito cuidadoso, muito bem executado, né, com as outras turmas todas. Eu fui fazer a visita na estação de tratamento de água. Em um dado momento, até fomos fazer essa visita lá na captação de água no Rio Eval Novo, lá embaixo, foi explicado tudo como funciona, né, aquela parte lá. E nós temos um quadro aí de funcionários daqui em Três Passos altamente eficiente, né, e comprometido com o trabalho. É bem, como é que eu vou falar para vocês? É bom, né, de fazer, é um lugar de fazer uma visita que tu sabe que os processos ali são controlados, que as pessoas são comprometidas com o trabalho. E nós tomamos, sim, uma água, né, claro que não se tem análise de agrotóxicos como uma rotina laboratorial aqui, né, essa análise é feita a cada 6 meses e é feita no laboratório lá da Central Analítica da Corsã em Porto Alegre. Mas, no geral, sim, a nossa água aqui é de muitíssima boa qualidade. Pode falar o Marcos Weiss, depois o Jefferson. Marcos vai falar ou não? É artes, professor? Não, mas o Marcos Weiss levantou a mão. Ah, tá, não. E então o Jefferson, você quer falar? Não, eu ia falar, mas eu vou passar. Fala. Não, eu só ia falar sobre a questão desse tema, né, que é importante debater, porque nós estamos essa questão da privatização, né? Eu ia... É bom a gente ouvir, tipo, saber a opinião e ouvir os lados para saber, né? Porque muitas vezes a gente tem opinião sem... É importante esse assunto até para nós ter um debate, uma conversa sobre isso, né? Porque as coisas estão mudando e é bom ter essa compreensão, esse entendimento, né? Isso, aqui o que eu posso, pelas visitas que eu fiz, e nós fizemos trabalhos também em parceria já, trabalhos de coleta de dados, de análises, né, físico-químicas de água. Nós precisaríamos na nossa estação aqui, lógico, uma melhoria na questão do laboratório, né, com equipamentos, vidrarias, né, mais modernos, fazer uma reforma tanto estrutural, né, de parede, piso e essa parte de construção do laboratório, que é uma planta bem antiga, né, a renovação de alguns equipamentos e alguma coisa, né, de modernização da própria estação de tratamento, mas com toda essa defasagem que tem, né, do Estado não investir na nossa estação aqui, os profissionais que trabalham ali, os técnicos, eles conseguem fazer um trabalho que é maravilhoso, sabe, é excelente mesmo. Imagina, então, se tivesse mais investimento e mais dinheiro mesmo, né, para modernizar as coisas. Nossa, é uma grande perda, assim, a privatização da Corsã. Eu, particularmente, sou contra isso, né, porque a água é nossa, é um direito, do cidadão, né, se você privatizar isso,
É totalmente diferente do que privatizar um banco público, né? Alguma coisa assim. E os profissionais que fazem parte do quadro aí do funcionalismo público da Corsã, eles são muito engajados, né? Muito profissionais, assim, de excelência. Mas, enfim, né? É o que está aparecendo aí que vai acontecer, né? Mas vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí, não tem como a gente falar muita coisa nesse sentido. E a água, a gente tem uma água livre de contaminação física, química e biológica, né? Garante que a saúde, né, para nós. Então, ela é fundamental, né? Ela é tão ou mais importante na nossa vida a água do que a alimentação, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Às vezes eu me empolgo, daí a minha aula, que era para ser de 50 minutos, hoje de manhã eu fiquei 1h30 falando. Às vezes eu me empolgo demais, vocês me avisem, né? Bom, então, o grupo do artigo 4, que é composto pela Jéssica, o Alisson, o Vinícius, o Diego e a Gabriele, solicitou também que fosse, então, gravada a parte deles, porque a Jéssica teve um problema que não pôde comparecer devido ao trabalho dela. E, então, eu vou deixar que vocês, então, que vão apresentar o artigo 4, façam essa gravação essa semana aí, e mandem para mim, para eu colocar no ambiente do Moodle, tá? Então, nós temos 2 grupos que apresentaram na aula síncrona e 2 que eu vou colocar lá no espaço da disciplina, certo? Então, vocês se organizem e façam a mesmo modo que o pessoal do artigo 1, que é o Jefferson, o Marcos Repp, o Weiss, o Anderson e o Walter. Certo, gente? Mais Certo, alguma coisa? Certinho, prof. Tá bem, então. Bom feriado. Obrigada Descansem. igualmente. Obrigada igualmente, prof. Boa noite. Boa noite e até a Boa próxima noite. semana. Um abraço para vocês. Se cuidem, tá? Abraço, prof. Boa Boa noite. noite.